Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Michael e serei seu professor aqui no YouTube. O tema da nossa videoaula é anexos epidérmico, sendo que os anexos epidérmico faz parte do sistema tegumentar. E esse sistema tegumentar é dividido em pele, que foi um assunto da aula anterior, e anexo. E esses anexos são os pelos, as unhas e algumas glândulas, como sudorípara e sebácea. Vamos começar essa videoaula falando um pouquinho sobre os pelos. Pelos nada mais é do que células mortas e queratina. Mas qual a diferença do pelo para o cabelo? É o ciclo de crescimento. Digamos que o cabelo vai ter um ciclo de crescimento maior. Digamos que o pelo ele vai crescer por alguns meses e depois ele vai cair. Já o cabelo, o fio do cabelo, vai crescer durante anos para depois cair. Sendo que um fio ele pode ficar crescendo por 3 a 4 anos. Por isso o cabelo ele é maior do que o pelo normalmente. O pelo ele é localizado em quase todo o corpo. Tem região que não vai ter pelo. Um exemplo, a palma da mão normalmente não tem pelo. O pé normalmente não tem pelo. Algumas partes dos órgãos genitais também não vai ter pelo. Por quê? Gente, se tiver pelo na mão, vai dificultar quando eu for pegar um objeto. Agora, se tiver pelo no pé, provavelmente eu vou escorregar com mais facilidade. E por que não tem pelo nos órgãos genitais? Porque ia dificultar na hora do ato sexual se tivesse pelo naquela região. Esse pelo ele é formado dentro de uma estrutura de células epidérmicas, conhecida como folículo piloso. Observa essa imagem. Nessa imagem você vai conseguir notar o folículo piloso e dentro desse folículo piloso vai ter a formação de pelo. Sendo que dentro desse folículo piloso vai ficar morrendo células, a célula vai se multiplicar, vai morrer, vai se multiplicar, vai morrer. E essas células se multiplicando e morrendo, acumulando dentro desse folículo piloso, vai dando formação ao pelo. E ao lado desse pelo, como vocês podem ver aí, vai ter um músculo eretor. Esse músculo eretor é justamente para movimentar o pelo. Ué, mas o pelo se movimenta? Se movimenta. Um exemplo, quando você sente um arrepio. Esse arrepio foi ocasionado, essa movimentação do pelo foi ocasionado por conta do músculo eretor. E o arrepio, ele surge por qual motivo? Depende. Um dos motivos é quando você sente frio. Quando você sente frio, o seu pelo ele vai se arrepiar. Quando ocorre esse arrepio, é justamente para você se aquecer. Interessante, né? O pelo aumenta, formando uma barreira. No meu caso, eu tenho poucos pelinhos, tá vendo? Mas se eu tivesse muito pelo, quando eu tivesse com frio, eles iam se arrepiar e ia formar como se fosse uma barreira aqui, ó. Outra situação que pode ocasionar o arrepio é quando uma pessoa se aproxima da outra. Como assim? Vamos pegar como exemplo quando uma pessoa vai falar no ouvido da outra. Legal, né? Quando a pessoa vai falar no ouvido da outra, o crush vai se comunicar com o outro crush, o que vai acontecer? A pessoa vai se arrepiar. É o amor? Não, não é bem assim não. Isso aí, gente, é o seu corpo avisando que você está em perigo. Como assim? Chegou alguém muito perto de você, está falando no seu ouvidinho, o seu corpo está dizendo para você: se afasta dessa pessoa que nós estamos numa posição de perigo. Seria basicamente isso. Legal, né? Eu também acho. Sendo que esse pelo é dividido em cutícula, medula e córtex. A cutícula é a parte mais externa, ela é transparente e é formada por células mortas. Gente, o córtex é a parte mais importante do pelo. O córtex que vai dar a resistência para o seu cabelo. Então, quando você puxa o cabelo ou quando você puxa o pelo, vai ser difícil de você conseguir arrancar esse pelo, porque o córtex vai estar ali dando resistência para você não quebrar ele.
Agora, o córtex também vai dar a elasticidade do cabelo. Se você consegue movimentar o seu cabelo para um lado, para o outro, é por conta do córtex. O interessante é que o córtex também vai dar o formato do cabelo. Como assim? Se o seu cabelo ele é crespo, provavelmente o seu córtex ele é oval. Interessante, né? Se seu cabelo ele é liso, provavelmente o seu córtex ele é circular. Agora, se seu cabelo ele é ondulado, o seu córtex provavelmente não vai ser nem circular e nem oval. O seu córtex vai ser meio termo. Ah, temos uma outra função do córtex, que é dar cor para o cabelo. O que tiver dentro do córtex vai dar uma cor para o seu cabelo. Mas antes de falar sobre essa cor, vamos finalizar a estrutura do pelo. Temos a medula também, tá, gente? Mas só que a medula, que é formada também por células mortas, nós não sabemos a real função da medula. Alguns estudos dizem que a medula é para manter a temperatura naquela região. Regular a temperatura. Está muito quente, ela vai ter mecanismo para reduzir ou aumentar a temperatura. Porém, não é conclusivo. Na maioria dos livros, só traz a medula como a parte central do pelo. Não fala a real função dela. Voltando para o córtex. Como eu disse, o córtex, o que tiver lá dentro, vai dar a cor do seu cabelo, do seu pelo. Existe uma célula que produz melanina, que é chamada de melanócito. Essa célula, esse melanócito, ele vai produzir a melanina e vai jogar essa melanina dentro da célula que vai produzir o pelo. E quando esse melanócito joga a melanina dentro da célula que vai produzir o pelo, nós vamos ter a cor do cabelo. Sendo que existe dois tipos de melanina. Temos a felmelanina e a eumelanina. Se você tiver muito eumelanina, provavelmente o seu cabelo será da cor preta, que nem o meu. Agora, se dentro do seu cabelo tiver um equilíbrio de eumelanina e felmelanina, na verdade, um pouquinho mais de felmelanina, o seu cabelo vai ser loiro. Agora, se dentro do corte tiver muita felmelanina e pouca eumelanina, o seu cabelo vai ser ruivo. Observa que a quantidade de melanina está dando a cor do seu cabelo, do seu pelo. Professor, o meu cabelo está ficando branco. E aí, qual é a melanina que fez isso? Não. Seu cabelo está ficando branco é a falta de melanina. O seu melanócito, normalmente, com o passar do tempo, ele vai envelhecendo. Ele vai começando a perder algumas funções. E uma delas é distribuir melanina. Como o melanócito ele não consegue produzir e distribuir de maneira eficaz a melanina, alguns fios do seu cabelo ou do seu pelo começam a ficar sem melanina. E quando o pelo e o cabelo ficam sem melanina, provavelmente vai dar aquela cor branca. Professor, mas eu sou jovem. O senhor acabou de falar que quando o melanócito fica velho, mas eu sou jovem. Gente, aí é genética. Digamos que você já nasceu com uma pré-determinação para ter cabelo branco. Ué, aceite. A sua genética influenciou para você ter o cabelo dessa cor. Ufa, terminamos aí o pelo. Agora vamos para a unha. Já a unha, gente, também é células mortas e queratina. Porém, observa essa imagem. E essa região que eu acabei de destacar é conhecida como leito da unha ou leito ungueal. Isso aqui nada mais é do que uma dobra do tecido, uma dobra da pele, da epiderme. E essa dobra, a partir desse local, que vai começar a formar a unha. E essa unha, se tiver na sua mão, vai facilitar na hora de pegar objetos. Se tiver no seu pé, vai facilitar na hora de você se equilibrar. O próximo anexo é as glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas, elas são formadas através do tecido epitelial.
o tecido epitelial glandular. Já temos uma aula também sobre esse assunto. Glândulas sebáceas é uma estrutura que vai produzir lipídios. E esse lipídio, essa glândula, normalmente vai estar ao lado de um pelo, porque essa glândula tem função de lubrificar o pelo e a pele. Então esse sebo que tem na sua pele é por conta das glândulas sebáceas. E essas glândulas sebáceas, como eu já disse, vai estar ao lado de um pelo. Mas tem região que não tem pelo. E agora, não vai ter glândula? Vai ter glândula. Lá nos lábios, vai ter glândula sebácea. Lá nos órgãos genitais, como a vagina e algumas regiões, e o pênis, vai ter glândula sebácea também. A diferença é que não vai estar associado a um pelo, vai estar sozinha lá na derme. E as glândulas sudoríparas, que também é um anexo. As glândulas sudoríparas são estruturas enoveladas. Como assim? Observa essa imagem. Nessa imagem você vai conseguir observar a forma da glândula, que parece um enovelado, um enroladinho. E essa forma, gente, é típica da glândula sudorípara. Essa glândula produz suor. E nesse suor pode ser encontrado ureia, potássio, sódio e diversos outros componentes. E tem região do corpo que não vai ter esse tipo de glândula. Em algumas regiões dos órgãos genitais, como a glande do pênis, não vai ter essa glândula, e nos lábios também não é encontrado esse tipo de glândula. Mas qual é a função dela? Ué, eu já disse, produzir suor. Mas esse suor, ele vai servir para quê? Para reduzir a temperatura do corpo. Como assim? Quando você corre, você começa a produzir suor. Esse suor que está sendo produzido é justamente para diminuir a temperatura do seu corpo. Esse suor, ele é produzido, certo? Ele vai evaporar esse líquido, e quando ele evapora, ele leva uma parte do calor do seu corpo. Interessante, né? E o mais interessante é que para ele evaporar, tem que ter vento batendo nele. Então, se você estiver numa sala fechada, provavelmente você vai suar, 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 e seu corpo vai continuar quente. O certo seria você estar numa sala ventilada, porque o ar, o oxigênio, ajuda na evaporação do suor. Espero que vocês tenham entendido este conteúdo. Se você gostou, se você ficou com dúvida, deixe aqui no comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, que isso vai fazer com que eu produza mais vídeo de forma gratuita para vocês. Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!